Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Tivemos a estreia do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira. Uma estreia que nos deixa algumas pistas e uma estreia que nos deixa alguns pontos de preocupação do Simeone que se repetem da temporada passada para essa. E sim, tivemos a estreia de Julián Álvares. Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi o jogo do Atlético de Madrid nesse empate que terminou 2-2 com o Villarreal. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido para se inscreverem para ajudar o canal a crescer. Deixa também aquele like no vídeo, assim mais pessoas interessadas no tema terão acesso a ele e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Bom, tivemos a estreia do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. O time de Simeone disputou a partida fora de casa contra o Villarreal. O Villarreal é um dos times que nessa temporada é visto como um dos que vai brigar por vaga em competições europeias. É um time que terminou bem a temporada passada e mostrou que continua nessa toada neste início de temporada. Um Atlético de Madrid que a gente viu pela primeira vez em um jogo oficial nessa temporada, com o Simeone variando bastante o esquema tático. O time começou no 3-4-2-1 ou no 5-4-1, dependendo da fase do jogo, com a seguinte escalação: Oblak no gol, Azpilicueta sendo o zagueiro pela direita, Witsel sendo o zagueiro central e Lenormand sendo o zagueiro pela esquerda. Essa variação da linha de 3 zagueiros não mudou da temporada passada para essa. Faz algumas temporadas que o Simeone adotou a linha de 3 zagueiros e ela parece que vai continuar. Aí a gente teve na frente, basicamente no meio de campo, Coque e Barrios, acompanhados de Marcos Llorente, aberto pela direita, e Samulino, aberto bem pela esquerda. No meio de campo, e aí dependendo da variação, se o time estava atacando ou defendendo, o Lino se aproximava mais do Griezmann e ficavam como dois atacantes atrás do Sorloth, que era o 1, né? No 5-4-1, 1. Ou no 3-4-2, 1 também com o Lino e Griezmann. O Simeone tem usado o Samulino em diferentes posições desde a temporada passada. Ele, na linha de 5, ele é o ala pela esquerda. Nesse 3-4-2, ele é o atacante pela esquerda do lado do Griezmann, atrás da referência no ataque, que hoje foi o Sorloth. E nesse 5-4-1, ele é, digamos, o meio atacante pela esquerda. O Simeone tem, como já deu para ver na pré-temporada, tem variado muito o esquema, dependendo se o time tá atacando, se o time tá defendendo e dependendo dos jogadores que estão jogando. Com essa escalação, Oblak, Azpilicueta, Witsel, Lenormand, Coque, Barrios, Lino, Llorente, Reinildo, Griezmann e Sorloth, o Reinildo mais pela esquerda e o Lino sendo o segundo atacante junto com o Griezmann, ele começou o jogo praticamente nesse 3-4-2-1 e foi adaptando os jogadores para jogar no 5-4-1 quando o time defendia. Com outros jogadores no segundo tempo, com as mudanças que o Simeone fez, o time mudou um pouco e foi mais pro 4-4-2, digamos assim, terminou mais no 4-4-2, foi mudando um pouco a variação do jogo. Até porque no final tentou buscar o resultado, tentou buscar a vitória e foi mudando bastante esse esquema tático, né? Que no final das contas a única coisa que praticamente não muda são os 3 zagueiros, mas às vezes os 3 zagueiros, dependendo de quem tá jogando nas laterais ou nas alas, viram até uma linha de 4. Enfim, são bastante camaleônicos os sistemas utilizados pelo Simeone principalmente nesse primeiro jogo, porque eu acho que ele ainda não tá com todas as peças que ele quer. E quando ele tiver com todos os jogadores, vão ver exatamente qual vai ser o esquema do Atlético de Madrid, mas tudo indica que os 3 zagueiros continuam. O Atlético começou bem até no jogo, teve ocasiões já no comecinho da partida, mas foi de mais a menos no primeiro tempo. Primeiro,
Witsel e Oblak não estiveram bem na partida, principalmente no primeiro tempo. O primeiro gol do Villarreal sai de um erro do Witsel na marcação do Danjuma, que identifica que entre o Witsel, zagueiro central, e o Azpilicueta, o zagueiro direito, ali, se o Villarreal conseguisse contra-ataques rápidos nas costas desses dois, que são já jogadores de 30 a mais e não tão rápidos, o Danjuma teria a possibilidade de conseguir chegar muito rápido na área, e foi o que o Villarreal fez em vários momentos do primeiro tempo. O primeiro gol chega dali, e o segundo também chega de uma falha do Oblak junto com o Griezmann, gol contra do Koke. O Atlético recebe o primeiro gol, 1 minuto depois consegue um empate, com o Marcos Llorente marcando um golaço com uma assistência do Antoine Griezmann, que não fez um bom jogo. Antoine Griezmann não fez uma boa partida. Simeone substituiu ele no final do jogo, deu justamente a entrada de Julián Álvares para a saída de Griezmann. O Villarreal abre o placar, o Atlético empata, e aí o Villarreal encontra o segundo gol, esse gol contra do Koke. É o primeiro gol contra do Koke desde que ele começou no Atlético de Madrid, lembrando que ele tem mais de 600 jogos. E é a primeira vez que ele marca um gol contra, mas o gol contra foi uma lambança aí defensiva. O Simeone continua com o mesmo problema desse Atlético de Madrid da temporada passada, é um time que ataca mais e mais vertical, mais rápido, com mais jogadores, mas continua com problemas defensivos. Tanto é que o Atlético contratou, né? Contratou o Lenormand, contratou o Sorlo, contratou o Julián Álvares, agora deve estar chegando o Gallagher. Mas o Simeone continua pedindo mais um zagueiro, porque se vai jogar com 3 zagueiros, a realidade hoje é que o Reinildo e o Witsel, que não são zagueiros, têm jogado como zagueiro. O Witsel já desde a temporada passada, o Reinildo chegou para ser lateral e virou zagueiro também. Então, como o Simeone joga com 3 zagueiros, ele precisa de mais zagueiros para conseguir render durante toda a temporada, que o Atlético vai ter muitas competições pela frente, então ele está pedindo mais um zagueiro. Atlético perdia por 2-1, Simeone já no intervalo fez várias substituições. O primeiro que saiu de campo foi o Witsel para a entrada do Jiménez e a saída do Sorloth, que marcou o gol de empate nos acréscimos para o Atlético de Madrid. O Sorloth é um atacante de área a área, ele é grandão assim. Ele não é tão rápido, mas ele tem como característica também sair da área para buscar a jogada. Não é como o Morata, que é mais um 9 construtor, assim, o Sorloth não chega a ser isso, ele é mais de compor área mesmo, de atacante tá na área. E o gol sai de uma assistência do Pablo Barrios, que deixa o Llorente ficar marcando e ele sobe para cruzar, e o Sorloth marca o gol no seu ex-time, no Villarreal, né? 2-2 ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente teve muitos gols, foram 4 gols em 6 chutes a gols entre ambas equipes, e todos os gols saíram na primeira parte. Aí, como eu disse, o Simeone faz as substituições, saem o Witsel e o Sorloth, entra o Jiménez e o Correa vai jogar com o Griezmann no ataque e o Jiménez fica no centro da defesa. Logo, alguns minutos depois, ele já faz outra substituição, essa é no intervalo. Sai o Reinildo para a entrada do Nahuel. E aí ele troca um pouco o esquema, porque o Reinildo, digamos que era mais zagueiro, e ele coloca um ala, né? Então, o Nahuel vai para a ala direita, o Samulino, que estava mais na frente, volta um pouquinho e vai para a ala esquerda, e o Marcos Llorente passa a jogar no meio. Então, é adaptação essa do esquema do Simeone. Depois ele ainda faz mais uma substituição, tira o Koke para colocar o Rodrigo de Paul, que não entrou bem também no jogo. E a última substituição do Cholo é a saída do Griezmann aos 77 minutos para a entrada do Julián Álvares, que entre os minutos que teve mais os acréscimos esteve em campo uns 16 minutos. Não tocou muito na bola, é verdade, porque já não tinha muito o que ele fazer, mas estreou com o Atlético de Madrid. E eu senti que ele ainda precisa se adaptar à forma do Atlético jogar, né? Porque o Atlético é um time que tenta jogar numa transição rápida, num ataque veloz, né? Porque tem jogadores com essas características, né? É sempre muito vertical. Tem uma bola que chega para o Julián Álvares, ele vira, gira e dá a bola para o meio-campista do meio de campo. Ele podia ter girado para o outro lado e indo para o ataque. Mas ainda esses pequenos ajustes de vir de um time
que joga de uma forma para um time que joga de uma outra forma, né? O Atlético é muito mais vertical que o City, apesar do City nos últimos tempos ser um time mais vertical, mas é um time mais de posse de bola, de controle, em que cada um tem um lugar no campo muito específico. O Atlético é muito mais caótico, né? O time terminou com quase todo mundo tentando atacar e encontrar aquela bola para ver o que sai, quase tomando contra-ataque do Villarreal. A gente teve uma bola na trave do Lille no primeiro tempo, uma bola na trave do Villarreal no segundo tempo. Então é muito mais... menos determinado lugar no campo, né? Se troca muito mais de função. Mas, enfim, é uma adaptação que o Julián Álvares vai precisar passar, né? No Atlético de Madrid. O bom é que essa semana teve jogo nessa segunda e tem toda a semana para o Simeone trabalhar com os jogadores para conseguir ajustar isso e o Julián Álvares também se integrar de vez no elenco, porque ele tá treinando com o grupo há muito pouco tempo. A verdade é que defensivamente, para mim, o Villarreal fez um jogo melhor que o Atlético. O Atlético continua com os problemas defensivos da última temporada, é pouco contundente, acaba sofrendo com bola nas costas, principalmente dos zagueiros mais lentos, né, dos zagueiros de mais de 30 que já não conseguem correr. Quando pega um ataque muito rápido com jogadores muito velozes, sofre. Foi o caso de hoje com o Dayuma, o Azpilicueta e o Witsel sofreram bastante com ele. O Villarreal terminou com mais desarmes, mais interceptação, mais cortes, mais tudo. Foi mais contundente defensivamente. O Simeone precisa trabalhar o sistema defensivo do Atlético, porque o Atlético é um time que tem marcado mais gols. Só que se marca mais gols, precisa sofrer menos para realmente ter que ser competitivo, né? E é isso que tá um pouquinho faltou na temporada passada e é algo que o Simeone precisa ajustar. Sobre o mercado, o Simeone continua pedindo mais um zagueiro. O Gallagher do Chelsea deve estar chegando. Finalmente acertaram aí os ponteiros para a contratação do Gallagher. E o João Félix deve ser vendido em definitiva para o Chelsea. Ele tinha sido convocado para esse jogo, mas no final das contas nem entrou no banco de reservas, ficou de fora da partida justamente porque o negócio com o Chelsea está rolando e deve ser oficial nas próximas horas. É um início do Atlético de Madrid com um ponto importante, porque é contra um time difícil de jogar contra o Villarreal lá, e como eu disse, o time que deve brigar por competições europeias nessa temporada, mas com certeza o Simeone não está feliz com o sistema defensivo desse Atlético de Madrid, que precisa melhorar para o ataque poder marcar os gols o suficiente para ganhar os jogos, porque na temporada passada sofreu muito defensivamente e nessa começa dando indícios de que o problema defensivo continua nesse Atlético de Madrid. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa sempre aquele like e, claro, os comentários por aqui. Até o próximo vídeo.